Notícias sobre o livro do Mestre 2024 começaram a sair e é lógico que a gente vai fazer essa cobertura. Bora! Seja bem-vindo ao Condado, se ajeite aí na sua toca. Esse é o canal que traz as notícias mais rápido pra você e bora falar de RPG. Começaram a sair as notícias sobre o livro do Mestre 2024. Eles lançaram um primeiro vídeo que tem cerca de 50 minutos. O link pro vídeo oficial tá aí embaixo, só você conferir se você quiser. Vai estar nos cards também o link pro vídeo oficial. Mas agora a gente vai começar a falar aqui sobre o livro dos Mestres de 2024. Mas antes disso, se você já é inscrito, manda aquele like gostoso aí pra gente. Se você não é inscrito, veja o vídeo. Se você gostar, eu peço que você vire inscrito. E se você gostou ainda mais, considere se transformar em membro, porque você tem um monte de benefícios, beleza? Então agora vamos direto para as notícias do livro do Mestre de 2024. Então, galera, eu vou dar uma olhadinha aqui pro lado, porque é aqui que tá as minhas anotações, tá? De qualquer forma, eu vou deixar passando aí para vocês imagens que eu peguei do vídeo, tá? E se agora em algum momento eu quiser falar de alguma imagem específica, eu paro e coloco a imagem específica para vocês. Mas enquanto eu vou falando aqui, eu vou deixando passar para vocês aí imagens aleatórias que já saíram do livro do Mestre de 2024, beleza? Eles colocaram o livro do Mestre como algo indispensável para quem tá criando ou mestrando uma aventura. E faz total sentido, né? Assim como o livro do jogador é indispensável para quem tá sendo o jogador, o livro do Mestre tem que ser indispensável para aquele cara que tá mestrando. Uma introduçãozinha básica do que a gente vai falar nesse vídeo, né? Então tem várias coisas que são importantes para o mestre, que ele vai precisar do começo ao fim da aventura. Tem 5 aventuras pequenas que você vai poder jogar lá com elas, caso você nunca mestrou, para você ir aprendendo até você conseguir criar a sua própria campanha. Tem um guia de campanha completa ali, que é o guia de Greyhawk. Então ele está centrado na cidade de Greyhawk, no mundo de Greyhawk. E eles falam vagamente sobre vários outros lugares que você pode ir incorporando para sua aventura da maneira que for melhor te agradar, tá? Então tem esse tipo de coisa, essas aventuras prontas para você, como mestre, conseguir fazer suas primeiras mestragens, né? Se você nunca foi mestre. Tem ainda um glossário de mitos e lendas que eles vão falando sobre coisas que eles acham que você já deveria saber e que eles vão poder referenciar nos próximos livros. Tem as regras novas dos bastiões também, que a gente vai entrar em detalhes sobre isso. E tem, como você está vendo aí do lado, um monte de imagem nova, de itens mágicos, de locações, de cenas, de magias, de itens mágicos, de tudo que você pode imaginar, beleza? Os 3 primeiros capítulos do livro são os mais importantes para o mestre. O primeiro capítulo é o básico, né? Tem o básico que você precisa entender para saber como funciona um jogo, principalmente da perspectiva do mestre. Então ele te dá dicas de como mestrar, te dá maneiras de interagir com os seus jogadores se você nunca jogou, como você juntar com seus amigos para poder jogar uma aventura, o que você precisa levar, o que eles precisam entender, quais são os materiais que vocês precisam para começar as suas primeiras aventuras. Então o primeiro livro é aquele basicão mesmo, do comecinho, tem nem as regras direito, tá? Tem só o basicão mesmo do que você precisa para começar uma aventura com seus amigos, beleza? Depois, no capítulo 2, aí sim ele vai para como você deve mestrar o jogo, tá? E ele traz um monte de exemplos, e já esses exemplos já na ótica do mestre, como seria as ideias para você narrar uma cena, uma interação social, narrar um combate, narrar uma cena de exploração, tá? Então eles trazem várias dicas e exemplos de como o mestre poderia avaliar e pensar essas coisas todas. Outra coisa que é interessante nesse livro é que eles falam uma coisa sobre customizar regras para os diferentes tipos de jogadores, ou seja, como que eles vão dar dicas para você atender os seus diferentes tipos de jogadores. O meu grupo vai ser diferente do seu grupo. O que meu grupo gosta de jogar vai ser diferente do que o grupo X gosta de jogar. Então, eles tiveram essa consciência que os grupos são diferentes e que os grupos valorizam partes diferentes do que é uma grande aventura de RPG, né? Uma aventura de RPG tem interação com o personagem, tem interação com o ambiente, tem interação com a trama, tem interação com os combates intrínsecos, tem a evolução dos personagens, tem a criação de itens, tem um monte de coisa que tem pessoas que vão preferir mais certos assuntos do que outros, né? Então eles não falaram especificamente isso, mas eu entendi que nessa parte aqui é meio que se eles dessem a liberdade para você, tanto de regras da casa ou regras alternativas. Às vezes seu grupo é um grupo que gosta mais de aventuras mais difíceis, né? Então talvez eles tragam regras alternativas para o jogo ficar mais difícil. Às vezes o seu grupo é um grupo que gosta mais de combate, ele traz regras para você ter mais combates durante a aventura. Ou o seu grupo é um grupo que gosta mais de interpretação, mais das tramas políticas, mais daquela coisa de traição e de tramas mirabolantes, plots, twists malucos na aventura. Então eles devem trazer esse tipo de informação também, como você jogar aventuras mais políticas, mais rebuscadas nesse aspecto de narração e de
interpretação de fatos, de alianças e traições, igual tem no Game of Thrones, por exemplo, aventuras mais cinzas, né? Uma fantasia mais cinza. Então eu acredito que tem todos esses aspectos aí no livro. E eu acredito também que eles vão ter como você executar regras da casa, né? Como você pode trazer aquelas regrinhas que você sempre teve com você desde o começo, desde quando você jogava RPG lá nas suas edições mais antigas até agora. Então acho que é interessante esse abordagem. Eu entendi, pelo menos pelo jeito que eles falaram no vídeo, que seria uma coisa assim, como utilizar regras alternativas e como até fazer as suas próprias regras da casa. Outros assuntos que eles abordam, como narrar longas jornadas, né? O que é mais importante para o jogador? O mestre sabe que aquela jornada, o mais importante é o que aconteceria no final, ou é a jornada em si? Então, como narrar isso? Como exemplificar isso? Como trazer isso para a aventura? Como trazer, por exemplo, uma viagem que durou 2 meses? Era importante os personagens ter escolhas dia a dia ali, semana a semana, ou não? Era mais importante o fim dessa viagem. Eles trazem esses aspectos aí para você não ficar com aquela coisa maçante, jogando dados todo dia para saber se o dia foi bom, se o dia foi ruim, se teve encontro com o monstro, se não teve. Então esse aspecto também é interessante, principalmente para os mestres mais novos, mas pode dar dicas até para quem é mais experiente, né? Que às vezes pulava essa parte aí, fazia essa parte de qualquer jeito, porque não sabia como mestrar muito bem. Então o que eles disseram é que essa parte do livro, essa parte capítulo 2, pode ser interessante para você, até você que é um mestre mais experiente, porque pode abrir sua cabeça para ideias diferentes de tipos de coisas que você pode fazer na aventura. E por fim, esses capítulos mais importantes, que é o mestrar em si, tem o capítulo 3, que eles dizem que é o capítulo mais esquisito, né? Por que eles falam isso? É porque eles condensaram todas aquelas situações que aparecem nas mesas, que seja quando você está mestrando, seja quando você está criando aventura, como por exemplo, como funciona um veneno, como funciona uma escalação, como funciona criar um NPC, como funciona criar uma armadilha, tudo isso são coisas, como funciona alterações climáticas, um vulcão explodindo, um terremoto, como é que isso funciona, como é que isso está nas regras, como é que eu faço isso aparecer para meus companheiros de mesa, o que eu tenho que fazer, qual que é o teste que eles têm que jogar. Então todas essas questões situacionais que são partes da aventura, que são partes da passagem de tempo no RPG, eles trouxeram nesse livro, nesse capítulo 3 para você, tá? Então esse capítulo 3, ele condensa tudo isso em ordem alfabética para ficar mais fácil ali, até mesmo quando você não planejava que fosse acontecer uma avalanche, mas seus jogadores, quantas vezes, né, você já planejou uma aventura inteira achando que eles iam fazer um certo plano e os caras fazem um plano completamente diferente que você imaginou e você não tá com as regras ali na hora. Então, teoricamente, esse capítulo 3 facilitaria tudo isso, porque ele traria mais facilmente esse tipo de regras situacionais para vocês. Eu acho desses 3 primeiros capítulos, eu acho que são capítulos extremamente importantes, são coisas que você realmente quer saber, principalmente esse capítulo 3, o capítulo 2 pode ser um capítulo muito importante para quem nunca mestrou, eu acho que ele é muito importante. O capítulo 1 talvez seja para aquela pessoa que nunca nem viu RPG, né? O capítulo 1 é mais para esse tipo de pessoa. O capítulo 2 é para quem já viu um pouco de RPG, já sabe como é que é a dinâmica de um RPG, mesmo não tendo jogado Dungeons and Dragons, já jogou às vezes um 3DT, já jogou um sistema de vampiro, já jogou um Tormenta, então ele sabe mais ou menos como é que funciona o RPG, só que ele pode ter boas ideias no capítulo 2, e no capítulo 3 aí sim é a parte das regras mesmo, aquela parte mais densa do mestre que ele tem que saber, ou pelo menos saber onde tá para quando acontecer essa situação na aventura ele ir lá procurar. Então achei esses 3 capítulos bem importantes e achei a disposição que eles fizeram, a evolução de aprendizado que eles fizeram bem interessante aí, bem melhor do que estava no livro do mestre ou do jogador de 2014. Depois que você sabe isso tudo, você vai para a parte de criando aventuras mesmo, né? E aí eles dão dicas de como criar aventuras, são plot twists, são plots para aventura, ganchos para aventura, vários livros, né? Diz que parece que no livro inteiro tem ganchos de aventura, aparece uma foto de algum personagem lá, tem um gancho para você, pelo menos foi o jeito que eu entendi, é que em vários pedacinhos do livro ali vão ter ganchos, quando você está olhando o livro ali, você vai ver pequenos textos, imagens que vão te dar ideias para como você pode fazer aventura. Isso é muito legal, né? Às vezes você tá ali só tentando criar uma regra para a próxima aventura de vocês, e você lê um quadradinho ali, lê uma chamadinha ali, e tem uma ideia para as próximas 10 aventuras para você, tem uma ideia de vilão, tem uma ideia de item que eles têm que procurar, uma ideia de situação que você quer colocar eles. Então, se tiver isso realmente espalhado pelo livro, eu acho que é uma parte interessante. Eu acho que é interessante ter
o capítulo que vai criar as aventuras, que vai ajudar a criar as aventuras. Eu acho que é interessante ter isso. Tem a parte esotérica, a parte de como você tem que pensar nos planos e tudo mais, mas também ter essas ideias jogadas de ganchos de aventura pelo livro é interessante. Outra coisa que tem, e eu vou mostrar aqui pra vocês, como eu disse, vão ter 5 aventuras aí já prontas, pequenas aventuras que eles dizem que são famosos half-page adventures, mas que essas aventuras têm muitos mapas, como por exemplo esse mapa aqui, tem esse outro mapa que você vai poder usar. Então tem muitos mapas no apêndice que você vai poder usar, que são mapas que eles queriam que fossem mapas mais genéricos, mas que você pode usar de diversas formas, seja um templo, aquele templo pode ser um templo amaldiçoado, pode ser um templo de uma deusa X. Eles tiveram várias dessas ideias aqui, então a ideia de templos, níveis de um templo que você pode pegar para você numa torre, pode ser um templo que está numa torre, pode ser uma torre de mago também, que você pode utilizar, que tem 1, 2, 3, 4 níveis, aí talvez esse aqui deve ser um nível subterrâneo. Então, assim, tem várias ideias que eles vão dar pra vocês. Esse capítulo de criar aventuras, eles quiseram colocar pra você como se fosse uma gama de ferramentas que você tem pra criar suas aventuras e poder jogar o mais rápido possível. Seja escolhendo uma própria aventura que já tá pronta, ou pegando esses elementos aqui, esses mapinhas aqui, e começando sua aventura o mais rápido possível. Às vezes você já pega esse negócio aqui, fala que isso aqui é uma taverna e já começa ali com seus companheiros no meio de uma taverna e vai seguindo na improvisação. Então, assim, eles estão querendo que você consiga jogar o mais rápido possível para você pegar essa vivência do RPG o mais rápido possível e aí sim ir pro momento que eles estavam falando, que é sobre o Campaign Set da aventura, que o Campaign Set completo aqui é baseado no mundo de Greyhawk, que foi o primeiro mundo utilizado no Dungeons and Dragons. Eles quiseram fazer essa homenagem nos 50 anos do D&D pro primeiro mundo de Dungeons and Dragons, que é Greyhawk, aqui tá a cidade de Greyhawk. Eles fizeram um mapa completo da cidade de Greyhawk, e Greyhawk vai ser a cidade onde vai ser tipo assim o começo de tudo pra você, se você quiser começar a sua campanha. Eles vão te dar tudo de Greyhawk, vão te dar como funciona cada pedacinho da cidade ali, pra você ter uma parte que você sempre pode voltar e que está sempre pronta, tá? Mas os arredores de Greyhawk vão, aí à medida que você vai evoluindo no mapa inteiro, aqui tá o mapa completo de Greyhawk, eles vão oferecer para você também, parece que vai ter um pôster desse mapa, pelo que eu entendi, não sei se é em todas as versões, mas parece que vai ter esse mapa inteiro aqui para você. E o outro motivo, assim, que eles deram para utilizar Greyhawk é porque existem muitos personagens e monstros famosos que surgiram pela primeira vez aqui, né? O Mordenkainen, a Tasha, um Beholder, provavelmente a primeira vez que ele surgiu foi no mundo de Greyhawk, né? Que eu não sei se eu já comentei com vocês, mas era um pesadelo do irmão do Gary Gygax, e aí ele sonhava que nesse pesadelo esse monstro batia em todos os personagens dos inimigos lá, e eles foram criar esse monstro, o Beholder, e parece que aconteceu isso mesmo. Na hora que eles encontraram o Beholder deu um pau em todo mundo lá. Então eles utilizaram esse mundo aqui, e aí a base vai ser a cidade de Greyhawk, que eu mostrei pra vocês. E aí o resto dos mundos, eles vão falar de tudo que tem no mundo aqui. Eles vão falar do lado do oeste, do sul e tudo mais, de todas as regiões aqui, vão falar um pouquinho de cada uma, mas eles fizeram a questão de deixar isso meio vago, sabe? Ali diz a lenda que existe uma horda de orcs que são muito ferozes, que vieram de um plano não sei o quê. Aí você pode ou não usar isso aí. Eles querem fazer isso para você sentir parte do próprio mundo e você mesmo achar que pode criar em cima desse mundo do jeito que você entender. Então eles te dão um pedaço mais conciso ali, um pedacinho para você que ainda não começou sua campanha, né, fazendo a campanha pela primeira vez, já jogou vários one-shots, sei lá, já jogou as 5 aventuras que eles deram aqui para vocês. Se eu não me engano, as 5 aventuras que eles deram para vocês aqui são nível 1, nível 2, nível 3, parece que depois dá uns pulos. Então eu imagino que depois vai ser tipo level 6, 7 e depois level 12, por aí. Imagino que eles querem que você jogue dessa maneira. E aí eles vão dar outros pedaços do mundo para você, vão dar mapas de outros pedaços do mundo de forma mais vaga para você poder criar em cima, né? Ele te dá uma pequena ideiazinha ali e aí você pega dessa ideia para ligar com a sua própria aventura que você tá mestrando para os seus companheiros, beleza? O que eu acho desses 2 capítulos aí de criação de aventuras prontas? Cara, eu acho que é excelente esse tipo de capítulo para pessoa que nunca jogou, né? Nunca imaginou um mundo, nunca tem uma noção de onde vai jogar. É interessante ver como esse guia de campanha é feito. Às vezes você nem quer jogar em Greyhawk, mas você vê lá, para jogar em Greyhawk eles criaram uma cidade importante, eles criaram os pontos importantes da cidade, eles criaram as facções que existem na cidade, o tipo de polícia, o tipo de bandido, se existe ou não uma organização secreta ali por trás, se tem um deus que rege por aqui ou não, o tipo de como é que funciona a magia aqui. Então, quando a pessoa nunca criou nada e vai vendo a estrutura de uma criação de mundo, ela vai tendo um guia mais na cabeça dela, um roteiro de o que ela precisa fazer para criar o próprio mundo dela. Ela não precisa fazer igualzinha a Greyhawk, mas ela pode ir ali ajustando. Ele fez uma cidade assim, assim, assim. Vamos supor, você quer inventar uma aventura de Jujutsu Kaisen. Aí você, vou inventar Tóquio aqui. O que tem que ter em Tóquio? Tem que ter a escola dos feiticeiros, tem que ter o negócio das maldições, tem que ter a outra escola de feiticeiros.
tem que ter lugares importantes que eles podem visitar ali, que podem ter maldições. Então, assim, o cara nunca criou nada, vai começar a criar isso, ele vai baseando ali no campaign setting completo de Greyhawk e vai fazendo as próprias coisas dele. E aí depois ele tem que criar as aventuras. Aí, pô, agora eu vou ter que criar minha aventura. Como é que eu crio? Ele vai lá nas primeiras aventuras, level 1, e fala assim, na primeira aventura de level 1, o cara se preocupou em juntar os personagens e colocar um pequeno desafio para eles que dá um ganchinho para o vilão mais importante. E aí ele, cara, então beleza, eu vou fazer isso também na minha, vou fazer que eles se encontram na escola de feiticeiro, e aí depois aparece uma maldição que eles têm que enfrentar que é fraquinha, mas aí no final eles descobrem que essa maldição tá ligada a uma maldição de nível muito mais forte. Então, assim, são coisas que você pode fazer, que você vai comparando ali com as aventuras que já estão prontas, com o guia de campanha pronto, e aí se você nunca criou nada, eu acho que é uma boa ideia. Até agora eu tô gostando bastante do livro do mestre, né? Eu espero realmente que tenham regras alternativas. Eu quero essa possibilidade de ter coisas diferentes do que já tem no livro do jogador. Eu não quero que seja igualzinho o livro do jogador, senão, né, vai ser incompleto, né? Tem muitas coisas ali no livro do jogador que podem ser adaptadas, devem ser, que quem já joga mais tempo vai querer adaptar. Então eu não acho que eles têm que fazer um livro só para quem nunca jogou. Eles têm que fazer um livro também para quem já joga, e eu acho que tá isso no capítulo 2 e 3 ali, que a gente falou. E esses capítulos de campanha sempre vai ser útil para quem tá criando aventura, seja se você é um mestre experiente ou não, tem ideias ali já prontas para você pegar aquela ideia, distorcer ela de um jeito que vai funcionar para sua aventura, é interessante também, né? Estruturas de como ele montou a cidade, isso aí para quem às vezes nunca fez, vai ser olhar lá direitinho como tá, pode ser interessante. Depois, uma coisa que eles bateram na terra, que eu acho que vai ser bem legal, eu que gosto de ler sobre essas parte da lenda de outros mundos, de personagens importantes, como funciona a magia, como funciona materiais, eles fizeram também um glossário de mitos e lendas. Então vai estar Adamante, como é que funciona o Adamante? O que significa ter um Adamante nesse mundo? O que significa o cara Drizzt Do'Urden? Quem é esse cara? Quem que é o Mordenkainen? Quem que é o Deus tal? Então acho que vai ser tudo isso, pelo que eles falaram é isso. Ter locações também, o que significa o plano do astral, o que significa, então vai ter breves descrições ali, um glossário inteiro com breves descrições. Eu acho que isso vai ser bem legal, até para você ter ideias, né? Você vai lendo lá todo aquele glossário, aquele tanto de nome, aquele tanto de material, aquele tanto de lugar, e aí, pô, plano astral, você pensa alguma coisa, plano astral, vou criar um plano aqui meu também, que sei lá, isso aqui, plano de fogo, vou criar um plano de fogo meu aqui, mas ele tá em conflito com o da água, é um plano que foi criado junto, mas eles estão entrando em colapso, sei lá, você vai viajando aí, né? Então dá pra você ler essas coisas e começar a imaginar as suas próprias aventuras. Então acho interessante ter isso aí, porque sempre vai dar ideias pra você. E aí depois vem a ideia nova que eles estão trazendo, mas que já tinha em versões passadas, de ideias diferentes, né? Que é a ideia dos bastions, né? Que seriam as fortalezas, né? Dos personagens, as casas do personagem, os headquarters dos personagens, né? Ficou bem claro ali que é uma regra opcional, que o DM lá, o mestre, vai decidir se esse tipo de mecânica é uma mecânica que está no mundo dele ou não. Por que eu falo isso? Porque os bastiões, eles, a partir do momento que você começa a ter um bastião, e você pode começar a ter um bastião, né, uma fortaleza, a partir do nível 5, eles agem de forma independente. O mestre puxa alguma hora na aventura, né, seja, vamos supor, vamos dar uma pausa para a gente comer. Aí ele puxa a ideia do turno do bastião. Aí você fala, eu quero que meu bastião contrate mais pessoas para ficar vigiando ele, contrate mais defesas e marceneiros ali para fazer uma defesa melhor, para uma parede melhor, uma muralha melhor, né? Ou seja, métodos de defesa melhor ali para aguentar invasões orcs que eu fiquei descabendo que tá perto da minha vila, perto do meu bastião ali, perto do meu reino que eu tô localizado. Além de, por exemplo, o seu bastião vai poder recolher itens para você, recolher toxinas para você usar em poções de veneno, vai poder recolher matéria-prima para você fazer poções de cura, matéria-prima para você fazer itens mágicos. Então, assim, ele vai poder estar criando um item para você enquanto você está em viagem. Deixaram claro que o bastião vai agir por conta própria. Então, enquanto você está lá nas suas aventuras, você vai ter encarregados lá no seu próprio bastião que pode fazer missões para você, pode fazer tarefas para você específicas que vão estar lá na regras dos bastiões. Essas fortalezas, elas agem além do mestre, tá? É como se você tivesse um controle de um mini espaço ali, um mini
plano de existência no mundo, que você que é o jogador que tem um controle sobre isso, não é o mestre. Você comunica ao mestre, parece, como que vai fazer, o que vai acontecer, e o mestre vai deixando ou não. Assim, eles não explicaram as regras, vão ser o próximo livro, o vídeo deles, então na quinta-feira eles vão falar mais dos Bastiões, a gente vai trazer tudo para vocês. Eles comentaram do playtest, mas eles também comentaram que a versão que tem no playtest já foi bem reformulada, já disseram que foi bem diferenciada. Vamos ver se isso é verdade, né? Eu não acredito muito neles não, que eles falaram que muitas coisas mudaram nas classes, e não foi bem assim também não. Teve classes que ficaram iguaizinhas do playtest, então assim, vamos esperar para ver na quinta-feira, a gente vai fazer essa análise e vai trazer aqui para vocês. Mas essa ideia do Bastião é uma ideia que ele fala que você tem que conversar ali com o seu mestre e que vai ser momentos bem interessantes ali, tipo, como se fosse um seu castelo ali, sua fazendinha que você tá fazendo ali para você, que vai te dar outros tipos de recursos e que você vai agir em turnos independentes, que é o famoso turno do Bastião, né? Turno da Fortaleza, que eles vão trazer para vocês, que pode ser uma coisa que você pode até fazer extra jogo, né? Vocês estão lá no seu grupo de WhatsApp da aventura, né? Que tá todo mundo lá, o mestre fala assim, ó, galera, queria saber o que vocês fizeram, o que vocês vão fazer com seus bastiões, com suas fortalezas nas próximas aventuras, tá? O que vocês querem que eles façam? Outra coisa que eles falaram é que no próprio guia de campanha do Greyhawk que tá lá dentro, vão ter referências a lugares que são interessantes os personagens construir fortalezas, tá? E que inclusive os personagens podem juntar todas as fortalezas em uma só, e aí cada um vai ficar a cargo de fazer alguma coisa na fortaleza. Eu sou o cara que faz a colheita, eu sou o cara que faz as defesas, eu sou o cara que procura contatos, então assim, você pode dividir essas tarefas e fazer uma grande fortaleza para todos vocês. Inclusive eles comentaram que essas fortalezas aí pode ser uma grande saída para quando dá aquele momento que vocês achavam que ia ter uma aventura e acaba não tendo uma aventura, tá? Bem, o que eu achei dessas fortalezas? Não é uma coisa que a gente usa tanto na nossa aventura. A gente já usou esse tipo de mecânica, mas sempre eram casas mais específicas, assim, sabe? Do que a gente fazia e de como aquilo ia influenciar no mundo, de certa forma, assim, mas no plot da história mesmo. Não é aquela ideia de mundo tão aberto assim, que, eu vou ganhando dinheiro aqui e tal. Um dos nossos amigos, dois dos nossos amigos, jogaram com o mestre que realmente tinha essa ideia mais de fortaleza, de como funcionava a fortaleza, os recursos que ele conseguia com a fortaleza, de uma forma mais especificada, assim como é no livro, tá? A nossa experiência mais do nosso grupo atual não é tanto assim, mas é uma coisa que eu acho divertida, eu acho legal ter isso aí, ter um lugar que você volta, mas eu não acho que tem que ficar esse negócio à parte, não. Eu acho que tem que entrar dentro da história mesmo. Pode ter traições lá dentro, pode ter invasões lá dentro, você achar que aquele lugar tá seguro e de repente você não sabia que tinha um portal lá dentro, ou eles descobrem uma entrada secreta porque você fez a sua fortaleza numa fortaleza antiga que vocês encontraram e expulsaram um bando de orcs que estava lá, um grupo de orcs que estava lá, um grupo de undeads que estava lá, e aí vocês pegaram e fizeram aquilo lá, reformaram aquilo lá para vocês, mas vocês não descobriram uma passagem secreta. Então assim, eu gosto da ideia do Bastião, mas que ele também funcione na sua aventura, que ele realmente enraize na sua aventura ali, na história mesmo, né? As pessoas que você contratar ali, os NPCs que você vai trazendo para sua fortaleza ali, eles entrem como parte da história, podem ser pessoas que têm seus interesses, que podem acabar te traindo. Eu acho que isso aí vai deixar mais divertido do que só ser um negócio à parte ali, que você vai cumprindo as missões e vai tendo benefícios, né? Então, assim, pelo menos do jeito que eles explicaram. Lógico que quando eles explicam pela primeira vez, eles querem mostrar só a parte boa, só a parte que você vai ganhar, das coisas que você vai ganhar, né? Então, de qualquer forma, vamos analisar mais corretamente os bastiões no próximo vídeo deles, que eles vão falar sobre isso. Veio o capítulo dos tesouros, né? Que é a parte do loot, que é a parte que todo mundo tá esperando, que sim, os itens vão ter custo, vai estar lá especificado o custo de cada item. Isso é muito bom, porque no 2014 não tinha, sempre dava um problema, as pessoas jogavam com isso de custo. Jogam nos RPGs, né, de videogame, sempre tem os custos dos itens, os custos dos materiais que você tem que fazer para fazer um item, por exemplo, né? Então esse sim vai estar isso no livro. Vai ter regras para criar itens mais abrangentes, muito mais abrangentes que o livro do jogador, né? O livro do jogador servia para pequenas poções e pergaminhos de pequenos levels, né, de levels mais baixos. Então, no livro do mestre vai ter também como criar itens mágicos, o que você tem que fazer, o que eles podem funcionar. Vão ter itens, muito mais itens, itens nostálgicos, e aí vocês já devem ter visto aí, passando aí, uma cena do Bob com o Hank, né? Então vai ter o arco do Hank, vai ter o tacape do Bob, vai ter o escudo do Eric, o chapéu do Presto, tudo isso vai estar aqui no livro do jogador, esses itens novos. Eles falaram que vão ter itens novos, condensaram os itens de outros dos livros, né, do Tasha, do Xanatar, tudo nesse livro, então vai ter muito mais item nesse livro, tudo junto pelo menos, né? Não que você já não conhecesse os itens, mas vão estar mais juntos. E eles disseram que tem em vários itens, tem muitos diferencinhas ali, pequenas mudanças ali que fazem diferença, né?
Assim como aconteceu nas magias, aqui nos itens mágicos também vão ter essas pequenas mudanças. Então é esperar o livro chegar pra gente poder ver cada um desses itens e trazer pra vocês todas as mudanças dos itens. Outra parte é a arte, né, galera? Vocês estão vendo aí que a arte tá maravilhosa, eu tô gostando demais das artes de todos os livros, desde o livro do jogador até esse livro do mestre. E eu tô muito ansioso pra ver as artes do livro do monstro, pra mim é o que mais interessa, você vê o monstro ali, é bem interessante, ajuda demais na imaginação, ajuda demais no storytelling, tô doido pra ver o livro do monstro, né? Então as artes estão aí, ela tem um contexto próprio aqui, o foco é ver a ameaça e não os heróis, né? Enquanto no livro do jogador você estava focado em ver os heróis fazendo as cenas ali, né? Aqui você tá focado em ver as ameaças, o ambiente, tudo que o mestre tá contando pra você, na verdade, né? Então aqui você vai ter no livro do mestre as imagens sob a perspectiva como se fosse o mestre te contando, né? Mostrando o mapa pra vocês, contando sobre uma tumba, igual essa aqui que é a Tomb of Horrors, né? Que tem no Greyhawk. Então essa é a ideia das imagens do livro do mestre. Outra coisa que eu já falei é a ideia do multiverso do D&D. E aí eles dão ideias de como eles contam como que é o multiverso do D&D, eles falam como funcionam os planos. Aqui já viu imagens, já apareceu imagens aqui dos planos, como eles funcionam, como eles estão ligados um com o outro. E eles contam tudo isso para você ter ideias para criar o seu próprio plano, né? Para criar a sua própria ideia de planos. É uma parte interessante, eu adoro essa parte de planos. Eu sempre fiquei imaginando o dia que eu ia conseguir fazer essa imagem, aquelas imagens minhas que tem nos livros dos mestres, nos livros do jogador também, que é aquela imagem de os planos, como eles funcionam entre si, né? Qual que tá em cima, qual que tá embaixo, como é que funciona, qual que tá cobrindo o outro, aquela ideia, qual que é maior que o outro. Isso aí eu acho interessantíssimo, né? E eles te dão essa ideia aqui, tá mostrando aqui, tá o plano do fogo, claramente a cidade de bronze, City of Brass, né, nessa imagem que acabou de passar. Então vai ter isso no livro, vai ter os vários diferentes planos e como eles interagem entre si, dando ideias para você, tá? E aí por último, galera, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Por último, vai ter essas imagens aqui, ó. Nossa, é bem na hora, vem que time. As folhas de acompanhamento, como você pode ajudar tanto o jogador, tem folhas para o jogador aqui também, como para o mestre, né? Para como ele pode acompanhar melhor a aventura dele. Tem essa aqui de jogador, o que ele tá fazendo, qual que é a motivação do jogador, né? Ele põe aqui o nome do personagem, o nome do jogador, qual que é a motivação dele? A motivação dele é mais lutar, é mais ser instigado, é mais o storytelling. Por que é bom fazer isso aqui? Porque o papel do mestre, queira você ou não, é tentar fazer seus amigos se divertirem. Você se diverte com a diversão dos seus amigos, né? A sua diversão é montar todo esse cenário. Então, cada jogador ali procura uma coisa na aventura. Tem um jogador que gosta de interpretar mais, tem um jogador que gosta mais das estratégias de combate, e você colocar isso, conseguir colocar tudo isso para cada um dos seus jogadores, é o importante. Então, isso aqui te ajudaria a fazer esse acompanhamento, né? Vai ter por exemplo, essa aqui de conflitos de campanha. O que está acontecendo na campanha? Os jogadores criaram um conflito com o quê? Com um bando de orcs e conseguiram fugir, roubaram os itens de os orcs, enfrentaram um mago e acharam que venceram o mago, mas não venceram, não acreditam no prefeito da cidade. Tudo isso você vai poder colocar nesse aqui para você colocar ali na sua pasta que você organiza a sua aventura, que o caderno que você usa, não sei como é que você prepara a sua aventura, e você vai poder organizar melhor suas aventuras. Tem mais fichas de acompanhamento aqui, como criar um NPC, o que aconteceu com o NPC. Tem essa aqui de item mágico, que mostra para você quais itens mágicos você já deu para os personagens da aventura. Você deu quantos itens comuns, quantos incomuns, quantos raros, entendeu? Do level 1 ao level 4, level 5 ao level 10, para fazer esse tipo de acompanhamento. Como criar um tipo de lugar, seja uma vila, uma cidade pequena ou uma cidade grande, como é que tem lá, o que define ela, por que ela é famosa, esse tipo de coisa. Então vão ter vários desse tipo de ficha de acompanhamento, elas vão estar para download no site deles, eu não sei quando, se vai ser de graça, se não vai ser, eles não falaram nada disso, falou só que vão estar essas fichas vão estar em PDF para você baixar lá no site deles, tá? Então tem várias dessas fichas, eles falaram isso também. Foi isso, essas foram todas as informações que eles trouxeram no vídeo. Tentei mostrar o máximo de coisas para vocês viram várias imagens aí. Eu tô com uma expectativa muito boa pro livro do mestre, mais que do jogador, vou ser sincero, né? O jogador, eu acho que a gente já sabia muito o que ia vir no livro do jogador, porque eles soltaram aqueles playtests, né? E os playtests, como você tinha todas as classes ali, você já esperava mais ou menos como é que seria cada uma das classes, então você já tinha uma ideia bem formada ali de como seria o livro. Já o livro do mestre, a gente não tem tanta ideia assim, a gente tá começando a entender ele agora, não teve nada de playtest, a única coisa que teve do livro do mestre foi os bastiões, não foi uma coisa que eu prestei muita atenção, não foi uma coisa que me chamou atenção ainda não me chamou, talvez quinta-feira, quando eles falarem disso, a gente vai trazer aqui pra vocês e talvez eu fique mais interessado ou não, beleza? Amanhã vem a parte 2 do Ranger, se você veio até aqui, por favor, dá aquele like gostoso
pra gente aí, se considere se transformar em inscrito ou membro e jogar RPG é bom demais. Falou!